Oi, pessoal, tudo bem? E aí, gostaram da prova? Espero que sim. Agora eu vou dar a devolutiva para vocês. Como é que vai funcionar? Eu vou ler cada uma das questões e vou ler a resposta correta, certo? Primeiro, questão 1. Processamento de artigos em saúde depende do uso de cada um desses. A partir do seu uso, eles podem ser classificados em críticos, não críticos e semicríticos. De acordo com essa classificação, julgue as alternativas e assinale a correta. Correta alternativa C. Produtos para a saúde críticos são aqueles utilizados em procedimentos invasivos, com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular. Questão 2. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática. Possui 5 etapas. Nesse contexto, assinale a alternativa que responde à sequência correta das 5 etapas. Então, aqui a gente tem as 5, né? Coleta de dados, planejamento, avaliação, implementação e diagnóstico. E a sequência correta é 1, 3, 5, 4 e 2. Questão 3. A resolução do COFEN dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados. Sobre isso, julgue as assertivas a seguir. Tenho 4 assertivas. 1. O processo de enfermagem possui 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Falso. 2. A operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde, reduzindo a sua visibilidade e reconhecimento. Falso. Aumenta. 3. Processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados da atenção à enfermagem. Correto. 4. A sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Verdadeiro. Então, estão corretas apenas 3 e 4. Questão 4 de VUF sobre entendendo que as mãos são ferramentas de trabalho dos profissionais de enfermagem e que estas podem atuar na disseminação de infecção relacionada à assistência, julgue as assertivas a seguir. A contaminação das mãos pode ocorrer durante o contato direto com o paciente ou por contato indireto, por meio de produtos e equipamentos. Verdadeiro. Não há necessidade de familiares, acompanhantes ou visitantes higienizarem as mãos antes do contato do paciente. Há necessidade. Falsa. A higienização das mãos é importante para a segurança dos profissionais. Verdadeiro. Questão 5, sobre as comissões de ética em enfermagem que representam os CORENs nas instituições dos serviços de enfermagem. Julgue as assertivas a seguir, tá? Opa, só arrumar aqui. Então, as assertivas. 1. As comissões de ética têm função consultiva, educativa e de conciliação, orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem. Verdadeiro. 2. As comissões de ética devem identificar a ocorrência ética e disciplinares na instituição de saúde onde atuam. Verdadeiro. 3. As comissões de ética recebem denúncias de profissionais de enfermagem e usuários relativa ao exercício profissional da enfermagem, não recebendo denúncias de clientes e membros da comunidade. Falso. Então, só estão corretas a 1 e a 2. 6. A resolução RDC 15 de março de 2012, ela dispõe sobre processamento de produtos de saúde, né? Sobre desinfecção, esterilização. Desse modo, julgue as assertivas em verdadeiro e falso. Então, vamos lá. A desinfecção de alto nível é um processo físico-químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos. Verdadeiro. A desinfecção de alto nível destrói a maioria dos micro-organismos, incluindo o número elevado de esporos bacterianos. Falso. A pré-limpeza, remoção da sujidade visível, é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para a saúde. Verdadeiro. A desinfecção de nível intermediário,
destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa. Verdadeiro. Então, ficou VF, VV. RGF, aluna do segundo período do curso de enfermagem, vai ter a primeira prática do laboratório de semiologia. A aula será sobre o procedimento de higienização das mãos. A referida aluna está nervosa e ansiosa por esta prática. Estes sentimentos a fazem esquecer o passo a passo da lavagem das mãos, contido no POP da instituição. Nesse sentido, coloque em ordem correta o passo a passo. Então, aqui a gente tem todo o passo a passo, né? Enxague bem as mãos com água e seque com toalha descartável. Esfregue o dorso da mão com água e seque com papel toalha. Esfregue o dorso da mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Esfregue o polegar esquerdo com auxílio da mão direita e vice-versa. Molhe as mãos com água e aplique na palma da mão, quantidade suficiente para cobrir toda a superfície. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a mão esquerda, em movimentos circulares e vice-versa. Friccione os punhos em movimentos circulares. Ensaboe a palma das mãos, friccionando-as entre si. Então, a ordem correta é, gente, 5, 3, 1, 4 e 2. Questão 8. Sobre a RDC 15 ainda, de 2012, ela dispõe sobre boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Para a regulamentação técnica, define alguns termos referentes a esse processo. Sobre essas definições, assinale. Então, a pré-limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para a saúde. De acordo com a RDC 15 de 2012, assinale a alternativa que complementam a seguinte sentença. Produtos para a saúde classificada como tracinho devem ser submetidos no mínimo ao processo de tracinho de alto nível após limpeza. Então, as palavras que correspondem aí aos tracinhos, as lacunas, são semicríticos e desinfecção. Então, a frase vai ficar: produtos para limpeza classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível. Vamos lá. O descarte inadequado de resíduos tem produzido passivos ambientes incapazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. No entanto, para que haja o descarte adequado, cabe ao profissional de saúde reconhecer os grupos classificados desses componentes de materiais. De acordo com a RDC 306, a resolução do CONAMA 358, a RDC 222 de 2018, os resíduos de saúde são classificados em 5 grupos, A, B, C, D e E. Conhecendo os grupos, correlacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Aí aqui a gente só colocou 3 grupos, tá? Foi o grupo A, o grupo B e o grupo C. E deu aí a definição desses 3 grupos, que era: engloba componentes de possível presença de agentes biológicos, que por suas características de maior virulência, podem apresentar riscos de infecção, placas, lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, tecidos. A outra falava: quaisquer materiais resultantes da atividade humana que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de sua característica. Então, a sequência correta aí, gente, era 1, 3 e 2, tá bom? Questão 11. A higienização adequada e frequente das mãos dos profissionais é considerada uma medida básica para a prestação da assistência às pessoas no serviço de saúde, repercutindo positivamente na segurança do paciente. Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar que a higienização com álcool em gel substitui a higienização com água e sabão. Não. No caso de torneiras com fechamento manual, para fechá-los é necessário sempre utilizar papel toalha. Sim. A lavagem das mãos é importante na remoção da sujidade, suor, oleosidade, células descamadas, secreções, micro-organismos. Sim.
A biossegurança envolve uma série de medidas de prevenção para combater as ações que podem danificar um sistema biológico. A implantação de um tipo de segurança especial que envolve cientistas, pesquisadores, agentes de segurança biológica treinados e especializados no assunto. Na área da saúde, existem diversas atitudes para promover a biossegurança nas unidades. Assim, assinale a alternativa que corresponde à ação mais importante para a prevenção da transmissão de micro-organismos aos indivíduos. Lavagem das mãos. Questão 13, ele fala: constitui-se na terceira etapa do processo de enfermagem, que é um plano de ações para alcançarmos resultados em relação ao diagnóstico. Qual é essa etapa? Planejamento, né? A terceira etapa que vem após o diagnóstico. Questão 14, pessoal. A higienização das mãos é a medida mais simples e barata para evitar a disseminação da infecção relacionada à assistência à saúde. Partindo disso, a OMS e a Anvisa definem momentos importantes para a higienização das mãos. Sobre esses momentos, marque a alternativa adequada. Então, a alternativa adequada é antes de contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após o risco de exposição a fluidos biológicos, após contato com o paciente, após contato com áreas próximas ao paciente, mesmo que não tenha tocado no paciente. Questão 15. A Resolução 593 de 2018 normatiza a criação e funcionamento das comissões de ética nas instituições de enfermagem. Sobre as comissões de ética, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, a gente fala que ela é constituída por no mínimo 3 e no máximo 11 profissionais de enfermagem. Questão 16. Após o uso na assistência em saúde, os materiais devem ser descartados e passar por um processo para que tornem-se apto ao uso novamente. O descarte ou reutilização correta irá depender de vários fatores. Um desses é a classificação de Spalding. Sobre essa classificação, julgue os itens a seguir. Aí aqui a gente tem 1. Artigos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Verdadeiro. 2. Os produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas são classificados como semicríticos. Verdadeiro. 3. Os produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas são considerados críticos. Verdadeiro. 17. A desinfecção é o método capaz de eliminar a maioria dos organismos causadores de doenças, com exceção dos esporos. É classificada em vários níveis e possui alguns fatores que influenciam na eficácia. Aí aqui, gente, a gente tem a coluna A, que fala baixo nível, nível intermediário, e nível B, alto nível. E a coluna B, né? Ela tem uma série de lacunas aí. São destruídas bactérias de forma vegetativa, alguns vírus ou fungos, esporos bacterianos, o vírus da hepatite, vírus lentos e o bacilo da tuberculose. Soluções utilizadas são álcool etílico, isopropílico, hidroclorito e fenólicos. Promove desinfecção contra destruídas bactérias de forma vegetativa, vírus e fungos. Elimina a maioria das bactérias vegetativas. Sobrevivem apenas alguns esporos bacterianos e vírus lentos. Sobrevivem a esse método os esporos e vírus lentos. Indicada para itens não críticos ou superfícies. Soluções adotadas são hipoclorito, glutaraldeído. São destruídas bactérias, fungos e esporos. Utiliza álcool etílico, N-propílico e isopropílico. A sequência correta, gente, era 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, certo? JK, aluna do 4º período de enfermagem da FACEN, está em seu primeiro estágio de semiologia na enfermaria do Hospital Nova Esperança. Ao se deparar com um paciente internado, a preceptora pergunta à aluna qual o primeiro passo da assistência de enfermagem. Ela fica confusa e temerosa em errar o questionamento e não saber conduzir o cuidado. A preceptora acalma e fala sobre o processo de enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde, então, à primeira etapa. Coleta de dados, pessoal. Questão 19. A desinfecção de artigos de serviços de saúde
é um processo de destruição dos agentes infecciosos de forma vegetativa, patogênicos ou não, existentes em uma superfície inerte, não garantindo a eliminação total dos esporos. Sobre tipos de desinfecção, leia as afirmativas abaixo. 1. A desinfecção pode ocorrer com a aplicação de meios físicos ou químicos, verdadeiro. Na desinfecção de baixo nível, são destruídas as bactérias na forma vegetativa, todos os vírus e todos os fungos, verdadeiro. Falso. A 2 é falso. Aí na de médio nível, além dos micro-organismos destruídos na desinfecção, ainda são destruídos Mycobacterium tuberculosis, a maioria dos vírus e a maioria dos fungos, verdadeiro. 4. A desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias vegetativas, mas não obrigatoriamente esporos, micobactérias, fungos e vírus, verdadeiro. Então, estão corretas apenas a 1, a 3 e a 4. Ao aprender a técnica correta, questão 20, ao aprender a técnica correta de aferir os sinais vitais, você percebe a importância da lavagem das mãos, bem como a limpeza do material que deve ser utilizado. No que se refere a essa limpeza e desinfecção, a RDC descreve alguns conceitos. Sobre esses conceitos, julgue os itens a seguir. 1. Desinfecção é um processo pelo qual se destroem particularmente germes patogênicos ou se inativa sua toxina. Nessa etapa, destroem-se os esporos, verdadeiro. Não destrói os esporos na desinfecção, falso. Degermação refere-se à diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não após a escovação da pele com água e sabão. Verdadeiro, aí sim. Medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-lo, né? A gente falava lá sobre desinfecção e limpeza. Então, é verdadeiro. Corretas apenas as alternativas 2 e 3, pessoal. Espero que tenham gostado da prova, tenham gostado da devolutiva. Qualquer coisa eu reforço que estamos à disposição nos fóruns. Fico por aqui. Tchau, gente. Até a próxima.